professor Felipe Guerra, tem um recadinho rápido para você que está participando aqui do Cona Fiscal. Dos dias 10 a 20 de outubro estarão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de Formação em Analista Fiscal. Você que quer se qualificar na área fiscal e alcançar resultados que até hoje você não conseguiu, você precisa conhecer esse programa de treinamento completo, que você terá acesso durante um ano, que é comigo e o professor Marcos Lima. Se você tem interesse, tem um formulário de pré-inscrição lá embaixo. Garante a tua pré-inscrição, as vagas são limitadas. Um forte abraço e eu te vejo lá. Olá, amigos. Bem-vindos ao Cona Fiscal. Me chamo Patrícia Alves, sou contadora, professora, especialista em SPED e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os 7 erros mais comuns na apuração do PIS e da COFINS. Vamos lá? Vamos falar sobre os 7 erros mais comuns na apuração do PIS e da COFINS. Você que já apura, já faz os trabalhos na sua contabilidade, no seu escritório, na sua empresa, tem alguma dificuldade na apuração do PIS e COFINS? Tem algumas dúvidas? Então a gente vai falar um pouquinho dos 7 casos mais comuns, né, do que nós entendemos que são os mais comuns, e você vai tomando nota, ver se você já passou por alguma situação desse tipo, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro erro que nós vamos falar aqui refere-se à questão da definição da receita para fins de cálculo do PIS e da COFINS. Então, se você já trabalha com PIS e COFINS, você sabe, nós trabalhamos com 2 regimes básicos. Regime cumulativo, onde o imposto é calculado em cima do faturamento da empresa e nada mais vai ser base. E temos também o regime não cumulativo, e aí nesse caso será em cima de faturamento e outras receitas. Aqui no slide você vai ver que você tem, se eu comparar isso em símbolos, né, em diagramas, a minha base de faturamento do cumulativo ele é um valor menor do que o do não cumulativo, justamente por essa restrição que existe na definição de faturamento para cada um dos regimes. No regime cumulativo, essa definição é dada pela Lei 9.718 de 98, lá nos seus artigos 2º e 3º. No regime não cumulativo, essa definição de receita ela já vai estar lá no artigo 1º da 10.637 de 2002 e da 10.833 de 2003. Bom, mas aí qual é a dificuldade de se entender essa base? Essa definição que nós temos hoje, ela foi alterada pela Lei 12.973 de 2014. Então, nessa lei, foi aquela lei em que nós tivemos o grande encontro da lei societária com a fiscal, que gerou hoje o que nós temos na nossa SCF. Dentre tantas outras mudanças que essa lei nos trouxe, foi a mudança na definição dos conceitos de receita para o PIS e para a COFINS. E aí, por isso, essa base de faturamento, essa base de tributação, para o regime cumulativo, ela foi menor. Ficou restrito ao que é o faturamento. Em compensação, para a questão do regime não cumulativo, essa base ela foi o quê? Ela foi alargada. Então, nós temos o faturamento, né, as atividades daquela empresa, dos objetivos sociais que estão lá no seu CNAE e qualquer outra receita que ela venha a ter na sua contabilidade, na sua escrituração. Então, por aí nós já temos que entender os conceitos de receita para esses 2 regimes no PIS e da COFINS. Então, lá no artigo 1º da Lei 10.637 e da Lei 10.833, que são as leis do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, uma para o PIS e outra para a COFINS, ele diz o seguinte, ó, o artigo 1º, a contribuição para o PIS com a incidência não cumulativa incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Ou seja, não há necessidade que a receita passe por contas de receita dentro da contabilidade. Basta que você tenha um acréscimo patrimonial, que é o conceito que é dado, inclusive, pelo nosso CPC 00, tá? Então, nesse conceito aqui, no regime não cumulativo, não é só a receita do faturamento, é qualquer outra receita
independente de como você a contabilize. Olha como é que diz o CPC 00 com relação à receita. Diz o seguinte: receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então, o que está dizendo aqui? Que a receita contábil, tudo que for receita contábil, vai ser base para nosso PIS e COFINS no regime não cumulativo. Mas que também nem sempre aquela receita que você vai ter, aquele ingresso de receitas que você vai ter e que por algum motivo não passou por contas de resultado, independente disso, também vai ser considerado como receita para fins do cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. Então, essa base do não cumulativo, nós temos que ter muito cuidado, porque essa base é uma base que vai ser maior. E aí eu tenho que identificar com muito cuidado quais são as receitas, todas elas nesse caso, né, que eu venho até analisar com calma, para saber quais delas é que eu vou contabilizar, que eu vou tributar o PIS e a COFINS no regime não cumulativo, ok? Bom, dentro desses conceitos, né, dessa base alargada que nós temos, precisamos também entender o seguinte, que podem ter outras receitas e que algumas podem nos gerar muitas dúvidas na maioria dos casos, né? Como, por exemplo, com relação a bonificações. Então, bonificações, elas são, para alguns casos, poderão ser tributadas pelo PIS e a COFINS no momento de suas entradas. Então, como é que é isso? Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem a sua empresa, e ela é uma empresa vendedora, e essa sua empresa vai fazer uma bonificação para o seu cliente. Então, essa bonificação, no momento da saída, ela não é receita, ela não é venda, então ela não vai ser tributada para PIS e COFINS. Vai haver contabilização da saída, baixa de estoque, porém, você não vai tributar o PIS e a COFINS. Bom, acontece que essa sua saída em bonificação para o seu cliente, você não fez ela agregada a uma venda, ela não está junto de uma nota fiscal de venda de mercadorias. Você mandou uma nota sozinha, ela só apenas acompanhando a bonificação e nenhuma operação que atrele a ela. Então, nesse caso, o teu cliente, quando receber essa mercadoria, já que ela não está, né, presa, amarrada a uma operação de venda, então essa mercadoria, quando dá entrada, vai se entender que ela é uma receita, pois o seu cliente vai estar recebendo aquela mercadoria de graça, vai ter o incremento financeiro disso, vai vender tudo na ponta, vai ter lucro 100%. Então, nesse caso, haverá um entendimento de que essa bonificação ela vai ser uma receita. Patrícia, então, quais são os casos em que eu posso fugir dessa situação para que eu não tenha essa entrada tributada com relação à bonificação nesse sentido? Então, você tem que pedir para o seu fornecedor, quando do envio da mercadoria em bonificação, que ele mande junto da mesma nota fiscal de venda. Ah, mas eu não posso emitir a nota fiscal de venda hoje, amanhã de bonificação, fazendo referência a essa nota fiscal de venda? Bom, já existiram soluções de consulta da Receita, onde ela fazia essa permissão, tá? Mas a última, que é uma solução COSIT 380/2017, essa já diz que não, ela já é muito taxativa, ela diz que a bonificação só vai ser entendida como desconto financeiro, né? Uma redução do custo da aquisição, quando essa bonificação vier junto da nota fiscal de venda. Então, você tem lá a sua NFE de venda, e aí você dá a sua compra, e aí dentro daquela mercadoria que você está comprando, o outro item é a bonificação. Então, na mesma nota você vai ter CFOP de venda, CFOP de compra, e isso daí vai ser o suficiente para que você tenha o benefício de diminuir o valor do seu custo unitário na apuração do seu custo, tá? E afasta a tributação do PIS e a COFINS. Do contrário, você vai ter a tributação do PIS e COFINS sobre essa entrada. Patrícia, e a venda dessa mercadoria? Quando eu fizer a venda, como é que eu vou fazer isso? Eu vou tributar novamente?
Vai. Porque nesse momento ela vai ser entendida como uma venda. O primeiro momento foi uma outra entrada como uma outra receita. Por isso que no regime da não acumulatividade ela já entraria para a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, muito cuidado com as operações de bonificações, tá? Existem soluções de consulta que explicam bastante. Essa, por exemplo, do COSIT do ano passado, ela é bem recente, então ela está bem fresquinha, vale a pena dar uma olhadinha nela. Tudo bem? Vamos lá. Além das bonificações, né, e acabei não falando das doações. As doações aí, no caso, elas também não vão ter essa tributação do PIS e da COFINS, tá? Então, nesse caso específico, elas não terão essa tributação, tá? Bom, com relação às subvenções. Então, se você é uma empresa que possui benefícios fiscais, né, no caso aqui do Ceará, nós temos o FDI, tantos eu tenho da Sudene, Sudan, benefícios aí como da exploração, enfim, tantos outros benefícios que as empresas podem ter, e elas, em geral, podem gerar um crédito, vão gerar uma receita para as empresas, né? Então, essas receitas que serão geradas, elas vão ter PIS e COFINS? Então, existem aí decisões para sim, para não. Então, soluções de divergência, soluções de consulta já falam sobre a tributação em si, tá? Mas decisões do CARF já dizem que não. Então, pela Receita Federal, tudo bem, tributa-se tudo. Com relação ao CARF, decisões mais recentes do CARF, ela já afasta essa tributação. Então, teria que dar uma estudadinha, veja aí com calma, procure seu advogado, estude bem o caso para ver o que é que sai melhor para vocês. Se for o caso, ajuizar a ação junto ao CARF para afastar a tributação sobre as subvenções, tá? E uma outra situação é com relação a perdão de dívida. Então, com relação a perdão de dívida, né, tributária, então nós aí passamos por algumas situações aí de parcelamentos, enfim, que querendo ou não, há um perdão de dívida aí, por assim dizer, nós também teremos a tributação do PIS e da COFINS, tá? Então, a Receita Federal também, em suas soluções de consulta, ela traz para a tributação no perdão de dívidas. Isso ela entendendo que não tem um embasamento legal para fundamentado do contrário. Então, dessa forma, a tributação do PIS e da COFINS, tá? Então, concluímos nosso primeiro erro com relação à apuração do PIS e da COFINS. Bom, nosso segundo erro está com relação agora à definição da base de cálculo. Então, nós no primeiro momento entendemos o que é a receita e como ela pode, né, no cumulativo, como ela é uma base menor, o não cumulativo a base é maior e os pontos de atenção que nós deveremos ter nesse sentido. O segundo erro, mais comum, com relação à base de cálculo, tá? Então, a questão de você ter que excluir necessariamente, né? Algumas pessoas podem estar fazendo errado. Então, nosso ponto de atenção. Você excluir os impostos incidentes da venda para a base de cálculo. Então, por exemplo, você é uma indústria, você é uma grande indústria, e no momento do faturamento da sua venda, das suas mercadorias, você tem lá, acrescentando ao valor total da sua nota, o valor de IPI e o valor de ICMS substituição tributária. Então, para fins de cálculo do PIS e da COFINS, você deverá excluir esse IPI, e o ICMS substituição tributária, tá? Esses dois tributos, eles não incidem em cima da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso aí já é super pacificado, não existe nenhum problema em relação a isso. Isso nós estamos já bem acostumados e fazendo isso da forma direitinha, né? Inclusive, essa fundamentação da exclusão do IPI e do ICMS, no caso, elas estão aqui no Decreto-Lei 1598 de 77. Então, lá no seu artigo 12, no parágrafo 4º, ele fala: na receita bruta, não se incluem os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou
pelo prestador de serviços na condição de mero depositário. Então, nesse caso, você vai retirar da base de cálculo o IPI que foi destacado na sua nota e o ICMS substituição tributária que você destacou também na sua nota, tá? Mas aí você vai lembrar assim, Patrícia, mas nós estamos no meio ainda daquelas polêmicas em relação ao ICMS normal, né? Que já foi divulgado, já está bem batido com relação à exclusão do ICMS normal na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, vamos falar sobre isso. De fato, o STF, em março de 2017, já resolveu essa história e disse, olha, o ICMS normal, ele não é mais base de cálculo do PIS e da COFINS. O que está faltando para a gente poder ficar mais tranquilo com relação a isso? Que ele determine o prazo temporal. A partir de que momento isso vai estar o quê? Pacificado. Vamos considerar a partir de hoje, a partir da data da decisão, a partir de 5 anos para trás, enfim. Então, faltam os tribunais decidirem o lapso temporal de quando é que isso vai iniciar, tá? Enquanto isso não se inicia e a minha empresa tem ICMS dentro da base de cálculo, né, do PIS e da COFINS, porque está compondo o preço do meu produto, então aquele ICMS ali, aquela carga, eu não posso estar pagando por ela, já que eu vou, de fato, repassar no próximo momento para o fisco. Então, o que eu devo fazer para recuperar o que passou? Então, primeira coisa, você vai precisar procurar o seu advogado para poder ajuizar ações e poder garantir em caráter liminar, a priori, a utilização desses créditos que você tem. Então, você apura esses créditos para trás, lembrando, é o ICMS das saídas, ICMS do valor da venda, né? Se você é regime não cumulativo, não é o valor de entrada como de saída e o saldo disso. É aquele valor que está lá impregnado, digamos assim, está dentro do seu preço de venda. É esse aí que você vai ter que retirar, tá? 17%, 18%, você vai fazer aquele cálculo retirando esse valor, recalculando os seus tributos, PIS e COFINS, tá? E se utilizando do crédito. Mas isso somente depois que você solicitar formalmente, né, via judicial, ganhar essa em liminar, porque ainda não está tudo decidido, né, ainda está saindo muitas liminares nesse sentido, para que você possa vir a usar com tranquilidade, tanto para agora como para frente, tá? Então, nesse sentido, a decisão que se dá sobre o cálculo PIS da COFINS nas nossas fiscais de vendas, visto que esse valor está incorporado ao preço do produto. Não está definido o prazo, como eu falei agora há pouco, e aí quem se interessar tem que entrar em ação, na justiça, tá? Para poder recuperar os 5 anos. E enquanto não tiver ordem judicial a respeito disso, você vai continuar pagando com esse ICMS dentro, tá? Então, algumas pessoas já estão querendo usar o crédito daqui para frente, da apuração, por exemplo, desse mês, e já querer tirar esse ICMS. Não faça isso, porque a Receita Federal está vindo em cobrança já, alguns contribuintes que estão querendo fazer isso por conta, e ela está cobrando, ó, tua receita que tu faturou foi X, tu está calculando para mim com menos, por quê? Então, somente faça essa retirada do ICMS da sua base de cálculo quando você tiver já uma ação, né, julgada, tiver tudo com a ordem judicial, para que você tenha segurança nessa operação e que você não venha a ter problemas no futuro, tá? De novos débitos e aí ter prejuízos financeiros com relação a isso, tá? Patrícia, mas também com relação ao ICMS, nós também temos o ISS que também trabalhamos da mesma maneira, né? Quando eu vou prestar um serviço, dentro do preço do meu serviço, eu incluo o ISS. E aí ele está fazendo parte do meu preço de venda do serviço, da minha prestação de serviços. E aí, vou também poder utilizar, entrar com liminar na justiça, retirar esse valor? Sim. Então, já também está permitido, né? Os tribunais já estão fazendo, por analogia ao processo do ICMS, também já está acatando liminares com relação ao ISS. Mas também da mesma maneira, ainda em liminar, tá? Não há
nenhum julgamento em definitivo com determinação dos prazos e etc. Até porque também a Receita Federal também está entrando com ações, está querendo reverter esse quadro, e aí está aquela briga danada. Então, ISS e o ICMS podem ser retirados da base de cálculo do PIS e da COFINS? Podem, porém, cuidado, tem que ser feito isso depois de processo liminar na justiça, você ganhar essa primeira batalha para poder você utilizar tanto retroativo, né, os 5 anos para trás, e a partir de então, ali para frente, para que você tenha segurança nessa apuração. Ok? Muito bem. Nosso terceiro erro fala com relação à não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então, muita gente tem aquela dúvida assim, a não cumulatividade do PIS e da COFINS é o mesmo do IPI e o mesmo do ICMS. Na verdade, não é. São parecidos, mas não são iguais, tá? Então, por exemplo, com relação ao IPI e o ICMS, a não cumulatividade desses dois impostos, ela já vem lá na Constituição. Com relação ao IPI, no artigo 153, parágrafo 3º, tá? O inciso 2º, e com relação ao ICMS, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, nesses dois tributos, o que ele diz? Que já vai ser compensado do que for devido na etapa anterior. Então, ele já diz dentro da Constituição que vai ter a não cumulatividade de cara, tá? Com relação ao PIS e COFINS, não. Ele deixou para a lei que a lei resolvesse isso. Então, o que a lei diz? Lá no artigo 95 da Constituição, ele fala o seguinte, lá no seu parágrafo 12º. A lei definirá os setores de atividades econômicas para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b e 5º e 4º do caput serão não cumulativas. Ou seja, a Constituição ela deixa para a lei estipular essa situação. E quanto que para o IPI e para o ICMS, ela já foi taxativa. Será não cumulativo e ponto final. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente trazer os conceitos desses dois tributos, do IPI e do ICMS, para dentro do PIS e da COFINS. E aí isso não é possível justamente por conta desses dispositivos que eu acabei de falar com vocês. Bom, nesse sentido, surgiram, digamos assim, duas correntes com relação à apuração desses créditos, né, dessa não cumulatividade do PIS e da COFINS, que é a corrente constitucionalista e a corrente legalista. Na constitucionalista, é aquela que diz que todos os créditos, né, tudo que for necessário para aquela atividade, teria os créditos para o PIS e da COFINS. Então, a consequência do que se diz lá nessa corrente é o quê? Que todos os gastos necessários à geração da receita vão me permitir o crédito. Então, esse aqui é o que é o nosso sonho, né? Que tudo que a gente entende que é necessário para a nossa apuração, nosso trabalho, para a produção do produto, prestação de serviço e etc., que ele venha a ser crédito de PIS e COFINS. Na corrente legalista, não. Ele fala que nós temos que obedecer ao que diz a Lei 10.833 e a 10.637 com relação aos créditos, que eu tenho que ficar preso àquela listagem, àquela relação, e não expandir, né? Não entender que eu tenho que usar aquela listagem, não usar o que diz a corrente constitucionalista, que fala que os créditos é tudo aquilo que eu entender que é gasto necessário para a minha empresa. Bom, isso aí é que dá trabalho, porque a gente quer sempre aumentar a nossa base de crédito, mas a gente fica preso à questão do que diz a lei, né? Já que nós temos que obedecer de pronto a questão da nossa lei. Então, o terceiro erro, que é a não cumulatividade, é entender o que é essa não cumulatividade, que é entender que ela não é igual à do ICMS e do IPI, que essas duas, elas obedecem à questão do que vem na Constituição, elas já são não cumulatividade.